Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou falar sobre as minhas 10 leituras do mês de dezembro. Dezembro é sempre um mês que dá pra ler bastante, porque teve recesso forense, teve férias, então foi maravilhoso, assim, fiz leituras incríveis que eu tô aqui agora pra compartilhar com vocês. E a primeira dessas 10 leituras foi uma escolha do Clube do Livro aqui de Barbacena, que foi um conto de Natal do Charles Dickens, que é o conto de Natal mais famoso do autor, inclusive. Aqui a gente vai ter a história do Scrooge, eu acho que é assim que pronuncia o nome do personagem, que é um homem de negócio sovina, mal-humorado, ranzinza, que só quer saber de ganhar dinheiro, só isso pra ele importa. E um certo dia, numa véspera de Natal, ele vai receber uma visita um tanto quanto inusitada de um sócio que já faleceu. E esse sócio vai anunciar a visita de mais 3 espíritos que vão proporcionar pra ele uma experiência totalmente diferente, que vai mostrar o que ele poderia ter sido, o que ele é e o que ele vai se tornar se ele não mudar a postura dele, que são os espíritos natais passados, presentes e futuros. É um livro super gostosinho de ler, super rápido, terminei bem rapidinho. E assim, gente, pra que ele se propõe, sabe, a proposta do livro ele cumpre muito bem, que é uma história de Natal, dessas que traz uma mensagem bonita, que traz uma mensagem que acalenta o coração no Natal. Não é nada extraordinário, não é nada que você vai falar, nossa, meu Deus, que história. Mas é bem bonitinho, eu dei 5 estrelas porque ele cumpre o que ele promete. Então, foi uma leitura bem gostosa, eu gostei muito. E logo depois eu li Juntos Somos Eternos, do Jeff Zentner, que, gente, destruiu meu coração de novo. Esse autor, ele tem um dom, sério. Aqui a gente vai ter a história do Jill, da Lyria e do Travis. O Jill, ele não é lá muito popular na escola porque ele é julgado pelos erros do pai dele. O pai dele era um pastor que cometeu um crime e todas as pessoas julgam o Jill como filho daquele pastor, como tão errado quanto o pai, simplesmente por ser filho de quem é. Temos o Travis, que é um rapaz que ele é apaixonado por uma saga de livros e que ele ama aquele universo e vive aquele universo constantemente, por isso também não é lá muito famoso, não muito popular, né, no caso, na escola. E a Lyria, que ela ganha aí o mundo com um blog e faz super sucesso na internet, mas que na escola também não é tão bem vista pela sua postura, pelo seu jeito. Enfim, esse é um grupo de amigos bem inusitados, mas que se junta. E a gente vai acompanhar esses 3 jovens durante um ano, o ano letivo deles, e vai ser uma história sobre amor, sobre amizade, sobre descoberta de si mesmo, sobre fanatismo religioso, enfim. Eu não tô falando muito porque seria um spoiler muito grande, mas essa história é fantástica. Quem gostou de Dias de Despedida vai amar esse livro também. O autor tem uma escrita muito fluida, muito gostosa, e ele sabe muito bem mexer com os sentimentos do leitor e passar suas mensagens de uma forma bem inesperada, sabe? É fantástico, eu gostei muito e recomendo muito pra vocês. Logo depois eu li Um Acordo Pecaminoso dos Ravenels, que é da Lisa Kleypas nessa série, e é o 3º livro da série. Aqui a gente vai ter a história da Pandora, uma das gêmeas Ravenel, e do Gabriel, que é filho do Vincent, e da Ivy das 4 Estações do Amor, né? Amo esses personagens, então amei conhecer o primogênito deles aqui. E aqui a Pandora, que é uma moça totalmente livre, é um espírito livre, né? Ela quer ganhar a vida com seus jogos de tabuleiro e não quer depender de homem, ela quer ser dona do seu próprio destino. Acaba se vendo numa cilada quando tenta ajudar a amiga e comprometida com o Gabriel, que também não estava lá muito afim de se casar, que fugiu aí de casamenteiras durante muito tempo e acaba caindo, né, nas mãos da Pandora. Os dois começam a conviver, começam a se gostar, mas a Pandora não tá afim de abrir mão do seu destino, daquilo que ela está construindo por um matrimônio. Ao passo que o Gabriel também começa a perceber, através dos questionamentos dela sobre o papel da mulher na sociedade, o quanto é injusta a situação toda da mulher ali. E eles vão entrando em um acordo aqui e outro ali e nos rendem uma bela e apaixonante história de amor. Eu fiquei muito surpresa com a Pandora, porque pra mim é a última personagem que eu imaginaria tendo um romance, né, nessa série, mas ela me surpreendeu muito. Eu gostei muito também do posicionamento dela, da firmeza e de como ela sabe defender seus ideais. Assim, foi um romance delicioso, maravilhoso. Não gostei tanto quanto do livro anterior, mas ainda assim gostei muito e acho que vale super a pena a leitura. E logo depois eu li O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas, que, gente, um tiro de livro, de verdade, assim, maravilhoso. Aqui a gente vai ter a história da Star. A Star é uma menina negra que ela é criada ali num paralelo. Ela vive numa comunidade, ela vive na periferia, só que ela estuda num colégio de brancos e ricos, onde ela é uma outra Star, entendeu? E voltando de uma festa um dia com os amigos dela lá da comunidade onde ela vive, com o Khalil, que é um amigo dela de infância, eles são abordados pela polícia e por um gesto, pra ver se ela tava ok, o Khalil acaba levando um tiro vindo a óbito.
E a Star vê aquilo tudo, vê o segundo melhor amigo morrendo na frente dela. Então, assim, ela fica muito marcada com aquilo. A sociedade também se revolta com a morte daquele garoto que absolutamente não fez nada e acabou sendo morto pela polícia. Só que a partir daí também começam a surgir rumores que, na verdade, ele era um traficante de drogas e membro de uma gangue e por isso ele mereceu morrer, entendeu? Ele fez por onde, o que é muito absurdo, mas enfim. E aí a Star, nesse ponto da história, ela vai ter que se posicionar. Ela vai lutar pela memória do amigo de infância dela, vai mostrar o quanto aquilo tudo tá errado, vai encontrar força e a voz dela pra tentar mudar aquela situação para vários outros garotos negros que vão vir ainda a passar por aquilo, ou ela vai se omitir porque a Star do colégio de brancos não pode se expor tanto, sabe? É uma história, assim, que a Angie Thomas soube construir muito bem. Ela mostra como o racismo ainda está muito incutido na nossa sociedade, como o preconceito ainda está muito presente, e tudo isso com um formato de YA, que apesar de uma temática super pesada, super difícil, ainda assim ela consegue trazer um pouco de leveza nessa história, sabe? É meio estranho, assim, de eu estar falando dessa forma, mas se vocês lerem, vocês vão entender. É importante que esse preconceito seja lembrado, que ele seja exposto na sociedade, porque só se trata um problema discutindo sobre ele, né? Porque se você pôr debaixo dos panos e falar simplesmente o racismo não existe, o preconceito social não existe, racial e tal, ele nunca vai mudar. Então, livros como esse são super necessários, porque a gente tem que ter sempre essa discussão pra mudar, né, a realidade que a gente vive. É fantástico e eu acho que eu me embolei um pouquinho pra falar, mas, gente, é porque eu amei muito esse livro. E mesmo tendo lido ele há um mês já, as emoções ainda estão bem afloradas, sabe? Logo depois eu li Anne Frank, a biografia ilustrada em quadrinhos, que saiu pela Companhia das Letras, do C.J. Jacobson e Erin Collum. Aqui a gente vai ter a história do Diário de Anne Frank, né, em quadrinho. É uma biografia da família Frank, na verdade, que começa antes do nascimento das meninas, ali quando o Otto conhece a Edith. O Otto é o pai da Anne, Edith é a mãe da Anne, até o pós-guerra, né, que é quando o Otto sai dos campos de concentração, vai fazer a busca pela família e acaba se deparando com um diário, né. Então, assim, é a história completa da família Frank até o momento da publicação do diário, ainda com uma base histórica super legal, porque a todo momento nós temos a contextualização histórica do que estava acontecendo na Alemanha, o que estava acontecendo na sociedade, como Hitler ascendeu ao poder, como tudo isso foi acontecendo gradativamente, sabe? E é fantástico, assim, eu gostei muito. Eu acho que até pode ser uma opção para quem quer conhecer a história da Anne, mas que acha o diário um pouquinho cansativo. Eu adorei esse aqui também, adoro uma outra versão em quadrinhos que eu já mostrei pra vocês. E eu recomendo muito essa aqui, principalmente assim pra escola, ou pra quem curte mais história, assim, pra conhecer o contexto histórico, a história da família, a história dessa garota que marcou tantas gerações e que marcou toda uma sociedade através dos seus relatos, através do diário, assim, recomendo muito, achei fantástica. E ó, os traços são muito bonitos. Bem bonito mesmo essa edição. Ó. Vale super a pena, super recomendada. Logo depois eu li Romance Tóxico, da Heather Demetrius, que vai contar a história da Grace. A Grace ela é uma garota que está no 2º ano do ensino médio e ela tem uma vida super desestruturada, assim, o núcleo familiar dela é bem desestruturado. O pai foi embora, deixou elas sozinhas, a mãe tá num relacionamento abusivo e não percebe e acabou se tornando uma pessoa totalmente diferente do que era. O padrasto também não a trata bem, muito pelo contrário, ele torna a vida dela uma coisa bem difícil. E a irmã, que é a única pessoa assim, em quem ela realmente se apoia, tá estudando fora, então ela não tem tanto esse apoio mais dentro de casa. O sonho dela é ser diretora de teatro em Nova York e ela mal pode esperar que os estudos dela acabem para que ela possa realizar esse sonho. Nesse contexto aí, onde ela tem umas amizades, onde ela é uma adolescente normal, passando por umas situações bem pesadas, ela acaba se deparando com um garoto que pra ela seria o sonho da vida dela, mas que esse sonho pode se tornar bem um pesadelo. O Gavin, aparentemente, é o garoto perfeito à primeira vista, um garoto que mexe muito com a Grace, que ela sempre gostou muito, e que quando ele tá numa situação difícil, ela acaba apoiando ele, os dois acabam se aproximando, mas que acaba fazendo mais mal pra Grace do que bem, porque ela vai se ver num relacionamento abusivo, ela vai custar a identificar esse relacionamento abusivo e ela não vai saber como sair daquilo.
E é bizarro, assim, como a autora mostra como um relacionamento abusivo vai surgindo aos poucos e que quando a pessoa percebe, ela já tá enredada até o topo, né? Enfim, e a Grace, ela não vai percebendo os pequenos sinais. Ela tá contando essa história, assim, voltando no tempo, então ela começa a perceber, tipo, aquilo ali já foi um sinal de um relacionamento abusivo. Se eu tivesse prestado atenção na época, mas não, eu achei que era uma demonstração de amor. Então, assim, eu achei um livro muito interessante, muito bem escrito. Os personagens em alguns momentos, assim, me irritaram um pouco. A Grace também em alguns momentos não rolava uma identificação, mas a história em si é muito bem construída, é muito bem escrita, a temática é super atual e super importante ser debatida, então, assim, recomendo muito, com ressalva, assim, de que algumas vezes algumas coisas na história não me convenceram muito. Logo depois eu precisei ler algo mais leve, né, depois de tanta leitura pesada, de tanta leitura que acabou com o meu coraçãozinho, e eu resolvi pegar Como Se Livrar de um Escândalo, da Tessa Daly There, que é, gente, muito amor, muito engraçado. O único defeito desse livro é não ter mais páginas. Aqui a gente vai ter a história da Charlotte e do Piers. A Charlotte já viu as duas irmãs se casarem ali em Spindley Cove e ela não quer bem o mesmo destino das irmãs. Ela pode até se casar, mas antes ela quer fazer uma viagem com uma amiga dela pra conhecer coisas novas, pra se descobrir, pra se tornar uma pessoa diferente da que ela é. Só que tem um problema. A família dessa amiga dela, devido a um acontecimento que não teve responsabilidade dela, no caso foi culpa da mãe dela, acabam não confiando muito nela. Então ela precisa provar para essas pessoas que ela é uma pessoa de confiança, que ela não é uma interesseira e que ela é uma boa moça, na verdade. No entanto, ela e o Piers acabam se vendo numa situação constrangedora em uma biblioteca e as pessoas que estavam numa festa acabam achando que a Charlotte e o Piers tiveram ali uma situação bem íntima naquela biblioteca, que eles tiveram relações naquela biblioteca. E aí, né, gente, a reputação da Charlotte acaba de descer por água abaixo e ela acaba se vendo comprometida com o Piers. Acontece que ela não vai se dar por vencida e ela quer provar que ela não fez nada naquela biblioteca, que tinha um outro casal ali, e ela vai começar suas investigações. Acontece que o Piers, ele tem um segredo e ele tem um passado obscuro, então ele vai meio que tentar dar uma boicotada nessas investigações dela, porque ele não quer que seu segredo seja revelado, ele não quer que as pessoas descubram ali que ele estava na verdade como espião e não como apenas um convidado. E os dois, gente, são fantásticos, é uma história super engraçada, super divertida. A Charlotte, essa falta de papas na língua dela, nos reinos diálogos, assim, excelentes. E assim, não é um livro, oh meu Deus, que surpreendente, mas é super divertido e é super fofinho e é super romântico, e eu acho que vale muito a pena pra quando você tá procurando uma leitura mais leve de romance de época, que só quer pra aquecer o coração mesmo. Eu amei. E aí, gente, em relação à minha leitura seguinte, porque eu achei que era a leitura seguinte, eu tenho que fazer uma explicação aqui. Esse livro foi lançado logo depois desse e mais um prequel, só que, na verdade, esse livro aqui se passa antes desse. Então, eu li esse e falei, pronto, agora eu vou pegar um livro de próximos personagens, só que, na verdade, né, esse aqui tinha que ter sido publicado antes desse, porque é uma história que se passa antes. Então, assim, eu preferia ter lido esse aqui primeiro e esse aqui depois, porque eu gosto de ler as histórias na ordem cronológica certinha. Você não tem problema com isso, lê na ordem que você quiser, mas eu tenho um probleminha com essas ordens cronológicas, enfim, fica a dica. Explicações dadas, voltemos às leituras, que foi a seguinte: Uma Chance para o Amor, da Tessa Daly, que, gente, que livro amorzinho, sério, é muito gostosinho de ler, é bem curtinho, é um conto mesmo, mas assim, fantástico, eu amei muito e eu me diverti muito fazendo essa leitura. Aqui a gente vai ter a história da Eleonora e do Lord Dashwood, e Eleonora teve o coração partido pelo Lord Dashwood e ficou muito triste com toda aquela situação, e ela canalizou aquela tristeza em raiva e escreveu um livro que se chamava Lord Dashwood Perdeu Sua Oportunidade. Acontece que o livro se tornou um sucesso de vendas, todas as moças da sociedade estão lendo, estão adorando, e o Lord Dashwood acaba descobrindo esse sucesso editorial da Eleonora. Eleonora está indo rumo a Spindley Cove para falar sobre o livro dela na livraria Duas Irmãs, né, que quem já leu os livros anteriores vai saber que livraria é essa, só que vários contratempos surgem no seu caminho e ela acaba se vendo presa com o Lord Dashwood, e eles vão ter que resolver as pendengas aí do passado, eles vão ter que conversar sobre todas as dores que causaram um no outro. Como eu já disse, é um livro super gostoso de ler, super rápido, é um conto, então assim, tudo passa muito depressa, e eu queria muito mais páginas porque os dois personagens são bem construídos, a história deles daria até um romance maior, convence, sabe?
e o desfecho também foi super legal, gostei pra caramba do livro e acho que vale super a pena pros fãs de romance de época, pros fãs da Tessa Day, dar uma chance pra esse prequel, porque, ai gente, muito amorzinho. Logo depois eu li o conto de estreia da Bárbara Sá, que aconteceu no Natal, que vai contar a história da Melinda e do Augusto. A Melinda ela é uma moça que não acredita em destino, e não acredita mesmo, assim, pra ela, você que faz a sua vida e você que toma suas escolhas, e enfim. Só que essa palavra tem surgido muito nas conversas ao seu redor. Inclusive da boca do próprio Augusto, que é um rapaz que ela conheceu no mercado perto da casa dela e que eles estão começando a se relacionar e tudo mais. E é um romance de Natal, daqueles de aquecer o coração, tem muito relacionamento familiar, tem a descoberta do primeiro amor, o início de um relacionamento, aquela fase gostosa. E tem essa questão do destino, né, que vai surgir de uma forma diferente do que eu tinha imaginado, mas que é bem diferente mesmo, assim, bem legal de acompanhar. O único problema que eu achei no conto, eu não tô falando muito porque o conto é muito curto, então se eu ficar falando muito da história, eu conto a história inteira, tá? Mas enfim, o único problema que eu achei no conto é que eu fiquei esperando uma cena de determinados personagens e esclarecimento sobre o porquê a vida deles tomou o rumo que tomou e, né, eu queria uma cena desses personagens. Eu não tô falando quem são porque também seria um spoiler, mas eu senti falta, assim, desse desenvolvimento do plot twist que eu tava esperando desde o início do livro. Mas ainda assim a escrita da Bárbara é super fluida, super divertida. A contextualização também da obra ficou super bacana. Você vê muito da Bárbara na escrita, uma escrita super irreverente, super divertida, que vai prender o leitor, que vai trazer esse clima de Natal bem gostoso, que eu acho que é a intenção do conto. Eu só teria desenvolvido mais esse final, assim, e essa cena que eu estava esperando, que eu acho que mais gente estava esperando também. Mas foi muito bacana e eu mal posso esperar pra ler mais coisas da Bárbara, então já tô esperando o livro completo aí, né, pra me deliciar com a leitura. E é isso. E pra encerrar o ano de 2018 com chave de ouro, eu fiz a minha última leitura, que foi O Casamento da Princesa, da Meg Cabot. Se você ainda não viu, foi uma das minhas melhores leituras do ano de 2018, vou deixar aqui nos cards os vídeos que eu falo sobre elas. E que a gente vai ter história, gente, da Mia Thermopolis, anos depois do fim da série Diário da Princesa, que vai estar vivendo ali sua vida adulta, que ela achou que seria tudo mais fácil, mas, né, obviamente não é, todos nós achamos, quem nunca. E a gente vai ver ali como a Mia se tornou como adulta, quais são os dilemas atuais dela, e o que a vida reservou para o futuro da princesa da Genovia. E nisso vamos ter Michael pedindo Mia em casamento e vamos ter o casamento da princesa. Gente, que livro gostoso de ler, que livro maravilhoso, sério. Eu já imaginava, né, que Meg não tinha perdido a mão, mas eu fiquei receosa porque o final da série é bem fechadinho. Mas, gente, fantástico, maravilhoso, aquecedor de coração e... Eu sempre me identifiquei muito com a Mia e com a Susana, que são duas personagens da Meg, porque eu cresci lendo os livros em que essas personagens cresciam também. Então, assim, foi uma sensação maravilhosa poder rever a Mia na sua fase adulta, me identificar com ela novamente, porque, né, quem nunca acha que a vida vai ser fácil, não é? Aqueles dilemas de que eu tô adulta e eu achei que minha vida seria de uma forma e tá sendo de outra. Os desafios mesmo de você se tornar quem você é, de você lutar pela sua verdade, de você decidir qual é o rumo que você quer tomar, porque às vezes é muito difícil também. É um livro super gostoso, super nostálgico pra quem acompanhou essa série assim como eu. Talvez se você for começar a ler adulto você ache até um pouco bobo, né, a série, o início da série, porque se trata de uma adolescente crescendo e amadurecendo. Mas assim, eu amei, achei fantástico. Terminei assim, com o coração aquecido. Emprestei pra minha cunhada, que também devorou o livro, que também cresceu lendo essa série, e a gente ficou apaixonada, sério. E a gente queria mais Mia, e queria mais Michael, e queria mais Meg. O livro é um tiro atrás do outro, é um acontecimento atrás do outro, é fantástico, gente, maravilhoso, leiam, amei muito. E bem, pessoal, essas foram as 10 leituras do mês de dezembro, eu espero que vocês tenham gostado de conferir. Me contem aí nos comentários se já leram algum, se tem vontade, se tem algum que eu gostei e vocês não gostaram, ou vice-versa, enfim, vamos conversar. Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida, ok? Beijos e até o próximo vídeo.